Aliás, não há termômetro melhor para mostrar pro torcedor como o clima do time tá ótimo. É o palhaço mesmo, né, cara? Mano, ele perde todas, mano. Semifinalista do estadual e líder do grupo D da Libertadores, numa chave que tem o River Plate da Argentina. Além das redes sociais, hoje os tricolores têm que ficar atentos ao noticiário do clube, porque mais uma vez um jogo da equipe na Colômbia está cercado de incertezas. Na semana passada, o jogo contra o Santa Fé, na última hora, foi transferido de Bogotá para a Armênia. Os eventos esportivos estavam proibidos na capital do país por causa das altas taxas de Covid-19. Ontem, a delegação do Fluminense embarcou para enfrentar o Júnior Barranquilla com 27 jogadores. Mas uma onda de protestos contra o governo colombiano coloca em dúvida a realização da partida marcada para amanhã. A Conmebol suspendeu as partidas de equipes argentinas que jogariam na Colômbia nesta semana. Depois, transferiu os jogos para Assunção, no Paraguai, inclusive Santa Fé e River Plate, que estão no grupo do Fluminense. Apesar da situação, a Confederação deu o aval para a viagem aos dirigentes do clube brasileiro. Já são mais de 40 dias sem participar de um jogo. Tempo de muito trabalho para Thales Magno se recuperar da lesão que sofreu no joelho esquerdo no final de março. Nesse período, Morato chegou ao clube e causou boa impressão. Cano é o centroavante titular. E tem o Gabriel Peck, artilheiro do time na temporada, com 6 gols em 12 jogos. Mesmo assim, o técnico Marcelo Cabo conta com Thales para a disputa da Série B e a sequência da Copa do Brasil. O que eu quero do Thales é um pouquinho mais de mobilidade e não jogar só engessado pelo lado esquerdo. É um jogador de mais mobilidade, mais flexibilidade que vai nos ajudar muito na temporada. Thales também é uma esperança de ajudar o Vasco a reduzir as dívidas, principalmente as de curto prazo, que superam os 300 milhões de reais, segundo o balanço divulgado pela diretoria no final da semana passada. Só que as grandes vendas de jogadores têm sido cada vez mais raras no clube. A última negociação de impacto foi a saída do atacante Paulinho para o Bayer Leverkusen da Alemanha em 2018 por 85 milhões de reais. Em 2020, o Vasco chegou a receber uma oferta de cerca de 54 milhões de reais de um clube russo por Thales, mas a gestão anterior considerou o valor baixo. Vejo o Thales como uma possível venda, né? É o jogador com mais potencial para uma futura venda, para uma venda boa. Mas eu acho que o Vasco ainda tem que usar muito o Thales para dar um retorno técnico. E aí sim, o Vasco começa a pensar num retorno financeiro. Com uma dívida estimada em mais de R$1 bilhão, o Botafogo vive dias difíceis. Ontem, mais de 90 pessoas foram demitidas pelo clube. A diretoria decidiu fazer os cortes depois que os funcionários recusaram uma proposta de suspensão de contratos e redução de 25% dos salários e da jornada. Demissões extracampo que podem abrir espaço para contratações de jogadores. Entre os atletas que já estão no clube, Rickson passa por momentos de incerteza. Volante, cria da base, 23 anos, 8 jogos na temporada, 6 como titular e contrato só até o fim deste mês de maio. O Rickson está ganhando espaço. Foi titular nos 3 últimos jogos, com direito a gol sobre o Macaé. Enquanto a situação dele está indefinida, o Botafogo busca outros volantes no mercado para fortalecer o time para a Série B. Luiz Oyama, do Mirassol, está no radar. O nome do jogador é bem visto no clube, assim como o volante André, do Fluminense. Mas com a situação financeira delicada, o jeito por hora é apostar na prata da casa. A gente está num processo de recuperação, procurando dar oportunidades aos jogadores que foram formados no clube. Isso é muito importante, valorizar os ativos do clube. Faltam 79 dias para as Olimpíadas de Tóquio. O podcast Rumo ao Pódio fala da medalha brasileira no atletismo e também das 4 vagas conquistadas nos saltos ornamentais. Está lá em ge.globo/Rumo ao Pódio e também nas principais plataformas de áudio. Depois do intervalo, o nosso correspondente Carlos Gil vai trazer as notícias olímpicas diretamente de Tóquio. Também mais uma decepção do Neymar na Liga dos Campeões da Europa e, claro, o Gabigol brilhando, garantindo a vitória do Flamengo na Libertadores. Então, solta o pancadão aí, DJ. Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa, levante pro alto, comece a rodar. Tira
De novo, Gabigol. Gol. 2 gols dele. Mais uma vitória do Flamengo e outra marca alcançada. É realmente especial pra mim, né? Histórico. Bota histórico nisso. Ele igualou o Zico. O Zico na lista dos artilheiros do Flamengo na Libertadores. E ainda salvou a noite no Equador. Teve sufoco, mas o Flamengo venceu a LDU. Eu não canso de dizer que é o melhor time da América, a gente sabe disso. Tira a camisa, levante pro alto, comece a rodar. É muito bom ele. A Conmebol acabou de confirmar que o jogo entre Fluminense e Júnior Barranquilla pela Libertadores, marcado para amanhã em Barranquilla, na Colômbia, vai mudar de local. Só não disse ainda onde vai ser o jogo. E o Flamengo, passou um sufoco na altitude de Quito, no Equador, mas venceu a LDU numa noite histórica, mais uma, né, pro Gabigol. Já virou uma coisa comum, né? Gabigol saindo como destaque do jogo, respondendo ali sobre alguma marca histórica com a camisa do Flamengo. Sempre uma marca histórica, não só para mim, mas também pro Flamengo e pro torcedor. Acontece no túnel, se repete na entrevista coletiva. Descreva a emoção de igualar a marca de ídolo tão grande para o clube de regatas do Flamengo. É realmente especial para mim, né? Histórico. Esse ano, já vimos o Gabriel se tornar o maior artilheiro do Flamengo no século XXI. Ontem, contra a LDU, o cara igualou o Zico, o maior ídolo do Flamengo na artilharia da Libertadores. Sabe quantos gols? 16. E como foi importante o 16º. Um pênalti que salvou a noite em Quito. Sem dúvida nenhuma, hoje o que fez a gente baixar o nível de jogo no segundo tempo foi que todo mundo foi até o seu limite. O local do jogo é um detalhe importante nessa história. O Flamengo teve que enfrentar uma altitude de 2.850 metros na capital do Equador. A conta chega, principalmente depois de um primeiro tempo avassalador. O Flamengo abriu o placar logo aos 2 minutos. Everton Ribeiro limpou e tocou pro Gabigol fazer 1-0. Que passe açucarado, que filezinho deu pra ele o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro ainda fez o goleiro Gabarini se esticar todo. Esse chute aí, ele defendeu, beleza. O do Bruno Henrique não tinha como, não. Bruno Henrique tocou, o Arrascaeta deixou passar e o Gabigol devolveu pro Bruno Henrique um golaço. 2-0 Flamengo. Ele pegou de frente, mandou no ângulo, fuzilou, balaço, o goleiro não pegou. Bruno Henrique é mais que demais, dá de BH. Espero que continue assim, as coisas dando certo e a gente vencendo jogos com gols bonitos e jogando pra frente. Uma boa troca de passes, um golaço, time jogando bem, tudo muito bom, tudo muito legal, até começar o segundo tempo. O Coro come na altitude de Quito. Aos 4 minutos, a LDU diminuiu com Cristian Martínez. Chamando assim, é até mais difícil de lembrar, mas ele jogou no Flamengo em 2010. Na época, era chamado de Cristian Borja, lembra? Na cobrança de escanteio, o Amarília aproveitou o vacilo da defesa para empatar o jogo. 2-2. A Marília empata o jogo, deu mole o Mengão, deu espaço para o adversário. Alguns vão dizer que não passou de um apagão. Fato é que o Felipe Luiz encontrou a luz. Ou melhor, encontrou a Arrascaeta, que foi derrubado na área no toquinho do Coroço. Pênalti para o Flamengo, aos 39. Gabriel na cobrança, 3-2. O gol histórico. O gol para igualar o Zico e garantir a terceira vitória em 3 jogos nessa Libertadores. O melhor início de campanha do Flamengo na história da competição. Esse time aqui realmente é espetacular. Eu não canso de dizer
é o melhor time da América, a gente sabe disso, mas também sabemos que a gente tem que fazer por merecer cada vitória. Eu acho que a gente tem que ressaltar aqui o esforço máximo feito por cada jogador, por cada atleta, pelo clube, pelo fretamento, para tentar chegar aqui nas melhores condições possíveis, e a gente tem que comemorar coisas boas que a gente faz. Uma coisa boa aqui, ó, são os 5 maiores artilheiros da história do Flamengo na Libertadores, né? Repara que o Bruno Henrique entrou nessa parada com o gol que fez ontem, e o Gabigol tem tudo, né? Pra passar o Zico, abrir vantagem. Gabi muito gol. É gol toda hora, né? Boa tarde, hein?